Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 6. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse a mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos os entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal auto praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aqui nós vemos, entrando já agora no capítulo 5 de 2 Coríntios, do capítulo 1 até o 4, Paulo passa diversas orientações com relação ao proceder deles. E nos capítulos 5 e 6 existem algumas situações mais específicas de pecados que estavam acontecendo e a forma como eles deveriam proceder com essas situações. E aqui nesse capítulo 5, então, ele fala sobre uma situação que estava acontecendo na igreja, dentro da igreja, que era o cidadão que estava tendo relações com a sua madrasta, né? E ele fala que aos coríntios e os repreende, dizendo: se vocês estão tão orgulhosos e inchados em vocês mesmos, que vocês fingem como que isso não está acontecendo, fingem como se estivesse tudo bem. Mas o que ele orienta é o seguinte, é o princípio da disciplina. Ele passa nesse trecho o princípio da disciplina. Essa pessoa tem que ser tirada da comunhão. E por que ele fala isso? Porque o versículo 6, um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa. Uma laranja podre no cesto apodrece todas as demais. A falta de impunidade e o mau testemunho favorecem, então, o crescimento do pecado dentro da igreja. Em Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 17, ele fala mais algumas coisas. Jesus mesmo fala algumas coisas com relação a esse assunto. Ele diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: conversa com essa pessoa para que ela possa ter a consciência, o seu pecado revelado e possa ter a chance de confrontar com o seu pecado. Ele está falando isso para um salvo, para alguém que, mesmo salvo em Cristo, perdoado dos seus pecados pela morte de Cristo, continua vivendo na sua carnalidade, como se não tivesse sido salvo, como um homem natural. Lembrando os últimos versículos do capítulo 2 dessa carta aos Coríntios. Então, se essa pessoa vive dessa forma, repreende para que ele possa ter a chance de mudar. Mas se ele não quiser mudar, quiser continuar nos seus pecados, tira da igreja. E ele fala umas palavras fortes aqui no versículo 5, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Que seja realmente tirado da comunhão para que viva nos seus pecados, já que ele não quer uma transformação e uma mudança de vida. Para ver se dessa forma, então, ele possa vir a meditar e a pensar e se arrepender, convertendo-se dessa atitude, né? Saindo da comunhão. E ele fala o seguinte: essa pessoa então vai estar condenada para sempre? Não. Essa pessoa vai ser entregue para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Mas, aqui nesse ponto, surtiu efeito para essa situação em específico.
E na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre isso. No capítulo 2, versículos 5 a 8. Se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a todos vós. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Quando essa pessoa foi disciplinada e tirada da comunhão, ele percebeu a sua falha, o seu pecado, e houve uma conversão, uma transformação. E Paulo orienta, então agora, perdoa-o e traga de volta para a comunhão. Não deixe esse irmão consumido de tristeza, de angústia ou de depressão, mas traga-o de volta para que possa, através dessa nova mudança e dessa outra mudança de vida que Cristo proporcionou, então ser aceito e continuar crescendo e sendo edificado como edifício de Deus. Então, que possamos refletir sobre essas coisas, sobre esses assuntos, refletindo, não olhando para a vida do outro, mas para a nossa vida. Como está a nossa vida? Como estão a nossa serviência ao Senhor? Estamos vivendo de forma digna do chamado que recebemos de Cristo, através de sua morte na cruz, ou estamos vivendo de modo como se isso não tivesse acontecido, como se Cristo não tivesse morrido na cruz para pagar os nossos pecados? Reflita sobre isso. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.